Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Já peço essa turma boa para disparar o dedo no gostei aí, rajada de dedo no gostei, orixinique de dedo no gostei, para a gente poder avançar aí o mais rápido possível. Aí. Um desafio grande aí, a gente chegamos na marca dos 30 mil, né? Já rompemos a marca dos 30 mil. Grande numeral agora é os 50 mil. Né? Precisamos chegar nessa marca aí, porque aí o canal já começa a ter um digamos assim, um estofo grande. Né? Então vamos embora, vamos embora. Vamos me ajudar aí, agradecer pra caramba essa turma boa. Muito, muito, muito. Agradeço demais. Beijo no coração pelo apoio, pelo carinho de todos vocês ao longo dessa jornada. Pouco mais de 4 anos aqui no YouTube. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que ensinei. Então, obrigado. Beijo grande a todos e todas aí. Obrigado mesmo. Ao longo desse processo que eu abri essa janela aqui para o mundo, me aproximei de muita gente boa, conheci muita gente bacana e estabeleci uma rede de conexão grande a partir das minhas pesquisas, a partir do meu desejo de estudar e debater e transformar o nosso país e o nosso mundo. Vamos embora, vamos junto aí. Obrigado. Vai disparando o dedo no gostei aí para a gente poder avançar aí. Bom, peço a essa turma boa também que me ajude com os nossos livros. Por favor, olha aqui, ó, Aço Vermelho, um livro que conta toda a epopeia do Exército Vermelho na sua luta contra as forças do Eixo, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. O livro O Exército Vermelho na Mira de Vargas é um livro que eu indico muito, porque é a história do Brasil, é o lado B da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e mais. Aqui mostra o ethos, né? o início desse anticomunismo doentio que entra para as Forças Armadas, que entra no aparato público e vai moldar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira até então. Documentos aqui inéditos de civis e militares, documentos sigilosos, secretos da época, que vocês vão conhecer como é que era um tempo nebuloso a ditadura do Estado Novo. E aqui um livro inédito, né, no Brasil, Joseph Stalin sobre a Grande Guerra Patriótica, um livro que tem a transcrição de entrevistas, ordens e discursos que o camarada Stalin proferiu durante a Grande Guerra Patriótica. Como está em ordem cronológica, é muito legal para tu entender momentos da Segunda Guerra Mundial que são caluniados, difamados, adulterados aqui pela historiografia burguesa. Então é muito legal porque aqui você vai ver o que o Stalin falou, o que o Stalin escreveu. E é um contraponto a essas merda que tem aí produzida pela Guerra Fria, esses folhetins. Tem a promoção aqui, ó. Se você comprar os 3 livros, R$ 240, frete grátis para todo o Brasil, e você escolhe qualquer uma dessas placas aí, qualquer uma dessas, tu vai de brinde. Estão faltando umas ali, que eu já falei, estou mudando aqui o cenário, e vai entrar uns adesivos aí, o cara está demorando, está me enrolando para caramba. Vamos embora. Olha aqui, deixa eu mandar um beijo grande para essa turma do bate-papo aí, vamos embora, arrebenta aí no gostei aí para a gente poder avançar, arrebenta aí para a gente poder avançar. Bom, nós vimos os últimos acontecimentos no Nepal, acontecimentos que ainda estão acontecendo no Nepal, e é óbvio que isso traz a discussão. Eu já fiz aqui em vez anterior sobre o fenômeno dessas revoltas, essas explosões de violência, muitas delas lideradas por uma juventude que tem pouco conteúdo político, mas tem muito desejo de mudança. Nós vimos
temos visto um padrão dessas revoltas sem a presença de um partido, de um movimento, no primeiro momento, capitaneando essas revoltas. E falei para vocês que a maioria delas, não todas, a gente não pode generalizar, se desdobraram em governos e movimentos bem reacionários, né? Aonde a gente viu esse advento das primaveras, aquela coisa que começa lá em os primeiros agitos é 2009, 2010, mas 2011 é a grande eclosão, né? Pelo menos na Ásia Ocidental, isso trouxe um retrocesso político para muitos desses países, porque as explosões de revoltas que se tornaram logo muito violentas foram apadrinhadas ou, digamos assim, foram controladas ao desejo do Ocidente coletivo. Cito como exemplo a Síria, a Líbia, países que foram completamente destruídos e que seus governos foram atacados e o Estado, o Estado sírio e o Estado líbio foram desmantelados. E o que tinha de em comum, Líbia, Síria, o Iraque é um fenômeno anterior, né? Esses países eles reafirmavam ali um processo de luta anti-imperialista na região, países ricos em petróleo, países ricos em outros recursos naturais e países com posições geográficas que interessavam muito a OTAN. Tem que distinguir isso, né? Os interesses do Ocidente coletivo são variados, né? Mas a OTAN ela tem um desejo muito particular, que é a destruição, a dominação, e impedir que estados considerados inimigos se fortaleçam também a nível militar. O Ocidente coletivo ele se importa com isso também, mas não tanto quanto a OTAN. Né? A OTAN tem um trabalho específico a nível do mundo para evitar que potências militares surjam. E esses três países, dentro das suas realidades, se tornaram, né, potências militares regionais. E todas as vezes que tentaram desenvolver armas nucleares, foram duramente golpeados, duramente. E retroagiram. O caso da Líbia, a Líbia foi tão pressionada, a Líbia acreditou num acordo e abriu mão do seu projeto nuclear. O Iraque teve seu projeto nuclear atacado por Israel, como aconteceu com o Irã. E o curioso é que, na época, vocês podem procurar esse vídeo, as acusações eram de que o Brasil fornecia urânio enriquecido para o Iraque. Acredite se quiser. A mesma acusação que apareceu agora com relação ao Irã. A mesma, a mesma. Quem produz esse material é Israel e Inglaterra. Né? Esses dois países eles têm uma habilidade em criar notícia falsa e fazer ela correr. Os serviços de fofoca, não é nem de inteligência, de fofoca de Israel e Inglaterra, são muito hábeis a nível mundial para plantar essas informações. Os ingleses tinham essa expertise nos jornais, nos grandes jornais do mundo, da direita, né? E Israel passou também a ter esse papel já com as redes sociais. Mas os ingleses também atuam muito fortemente nessa questão de notícias falsas e mentirosas, e eles têm uma expertise em plantar essas notícias, que muitas das vezes ela tem um arcabouço técnico, eles têm essa expertise. Aqui no Brasil, nós temos um bando de babaca no YouTube que se diz analista internet. Isso virou uma profissão, né? Uma profissão de mentiroso, que é financiado por essas correntes através de ONGs e que estão aí falando um monte de mentira, recebendo essa pauta. Uns sabem que estão recebendo a pauta do inimigo, outros não, acham que outros estão abobalhados e são pessoas coloridas e aí ficam inadvertidas, entendeu? Coloridas que eu digo
no espectro da Revolução Colorida, entendeu? Fica ali achando que é blazer. E fazem a divulgação, ora voluntária, ora involuntária, desse tipo de material que aliena, corrompe, destrói, desmobiliza e causa muita dúvida na população. E o que é pior, muitas das vezes é um ataque a um pensamento científico, é um ataque à universidade, é um ataque a um conjunto de pesquisas, porque basta você dizer que é mentira, né? Tudo aquilo que você pesquisa, que você junta fontes, que você relaciona e tal, tu apresenta aqui, vem um cara e fala, não, isso é mentira. É isso. Aí ele tira do cu dele, ou tira lá de Washington, Londres ou Tel Aviv, e aí aquilo vira uma verdade. Enfim, nesse espectro de adulteração da nossa realidade e produção de realidades paralelas, efêmeras, pelas redes sociais, nós vimos acontecer as revoluções coloridas que estiveram, né, de forma contundente na Ásia Ocidental e no leste europeu. Aconteceram, contaminou um outro país na África também, como contaminou um outro país na América Latina também. Eu cito o caso, para mim, acho que o caso, eu não me canso de falar isso, o caso mais sintomático desse processo que teve aqui na América Latina, que pegou o Evo Morales na Bolívia, tentou pegar o Rafael Correa no Equador, tentou pegar o Hugo Chávez na Venezuela, né? Chegaram a ensaiar um negocinho lá em Cuba, lá, com a turma dos cantores do rap e das mães de branco, mas lá não se cria, lá não se cria. E foi o do Paraguai, contra o presidente Lugo, que um impeachment, um golpe transformado em impeachment relâmpago. Em 24 horas o cara foi destituído do poder por uma coisa que ele não tinha culpa e nem sabia que aconteceu. Mas nós vimos isso, né? O Ceausescu foi morto assim, inventaram um massacre e foram lá e fuzilaram o cara na frente das câmeras e a mulher, e depois viram que não é nada disso. Outro dia saiu uma pesquisa na Romênia, quase 80% da população dizendo que tem saudade da época do Ceausescu. Que merda, né? Olha que merda. Como é que essa máquina de adulteração da realidade leva o povo a ser kamikaze de si mesmo, né? Foda. Bom, é, nesse espectro mais amplo das revoluções coloridas, nós temos visto alguns barulhos na Ásia. E essa situação do Nepal, como eu havia prometido para vocês, de fazer um detalhamento, mas eu vou começar do fim, né? Para a gente discutir o Nepal mais fortemente. Eu estou com um texto aqui, depois que eu li o texto, eu estou com um texto e com um artigo. O texto que eu escrevi, porque eu vou publicar aqui, depois eu mando para vocês, eu achei ele um tanto otimista. Depois eu vou rever ele aqui, que eu acho que me deu um surto de otimismo e eu escrevi dessa maneira. Mas muito influenciado com o artigo aqui que eu li, que eu vou dividir com vocês. Nós podemos falar de uma nova primavera no espectro de revoluções coloridas na Ásia, porque a situação do Nepal me levou àquela revolta dos guarda-chuva, das sombrinhas, e Hong Kong, das sombrinhas amarelas, né? E aí a gente viu a situação no Sri Lanka, há pouco tempo atrás, né? A situação na Indonésia, grandes revolta contra o Modi na China, não podemos, na Índia, não podemos esquecer que ele sofreu a revolta lá da turma lá da área rural, aqueles tratores lá em Nova Delhi, e também o desejo estadunidense de desestabilizar aquela região, principalmente a região da Rota e Cinturão da Seda. Quando, quando a gente viu que a Rússia e a China correram para conversar com o Talibã quando os Estados Unidos foram embora do Afeganistão, isso pode ter parecido para alguns como estranhos, como um tanto estranho.
Mas não. O que a China e a Rússia queriam era assegurar a estabilidade daquela fronteira, independente de ser o Talibã. O primeiro momento era garantir que o Afeganistão não se tornasse um covil do Estado Islâmico, que dali nascesse mais um agrupamento de assassinos ensandecidos à disposição do imperialismo, como aconteceu na Síria. Né? O Al-Julani, que era um homem do HTS, do Estado Islâmico, do dia para a noite tinha até recompensa pela cabeça dele. Do dia para a noite, ele vai e pá, vira presidente da Síria, corta o cabelo dele, põe o paletó, a gravata, cancela o mandato de prisão, transforma ele em gente boa. Tudo é boa na gente. E ele está cumprindo o papel dele de reprimir o que sobrou, né, do Estado laico do Assad, do Estado plurinacional que o Assad deixou. Primeiro ponto. Então, há uma preocupação de Rússia e China de assegurarem as suas fronteiras, porque eles sabem que os Estados Unidos têm um desejo gigante de levar problema para suas fronteiras para combater os seus estados nacionais. Gente, eu estou pedindo aí, por favor, para disparar o dedo no gostei. Dispara aí. Por favor, me ajuda. Eu vou botar aqui o Pix do canal, onde pinga não seca. Qualquer. Ô, João, só posso dar R$ 1, só posso dar 2, só posso dar 3, não tem problema. Vê aí o que é possível. Deixa eu pegar aqui uma imagem para a gente passar aqui, só para vocês terem um pouquinho de abstração com relação a fronteiras. Né? Vamos falar aqui de fronteiras, para vocês terem essa abstração aqui da fronteira. Aí já abriu com essa parada aqui, que eu não gosto. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês sabem que eu sou apaixonado por mapas, né? Então, aqui, ó. Só para a gente ter ideia, né, do mapa na Ásia e como é que Rússia e China são suscetíveis a, digamos assim, interferências desse tipo que pode escalonar num outro Estado Islâmico, no movimento terrorista, no movimento de desagregação da região. Isso traria problema para as fronteiras russas e chinesas, para a sua relação, para as rotas de comércio e para o abastecimento, né, das suas cidades. Isso, a última coisa que Rússia e China quer é o tumulto na sua fronteira, onde ela teria que deslocar tropa e ter problemas. Veja, a China foi lá e resolveu o problema de décadas com a Índia, com questão de fronteira, em 2 minutos. Ao mesmo tempo que a China foi lá, acertou a vida dela com o Vietnã, por causa da questão do mar. Ao mesmo passo que a Rússia tem tentado acertar qualquer problema na sua fronteira, inclusive reativando agora suas relações a nível elevadíssimo com a Mongólia. Essa coisa de uma primavera asiática, isso é preocupante, se isso for real, né? Isso é preocupante, porque, veja, a questão das sombrinhas lá dos guarda-chuva amarelo em Hong Kong, o Hong Kong tem um estatuto que garante a ele autonomia numa série de coisas, mas Hong Kong é chinesa. Então, a China tem um digamos assim, uma preferência em alguns atos jurídicos que acontecem dentro dessa autonomia. E o de Hong Kong era a questão da China indicar candidatos e vetar outros.
Veja, se Hong Kong é chinesa, a China não pode permitir que aquilo lá vire um recreio da malandragem pró-ocidental. Pode, né? Então a China está de olho nisso e tem respeitado o máximo possível essa questão da autonomia, mas não pode abusar dessa autonomia para transformar aquilo ali num covil anti-China. Não pode. E nós vimos a revolução não, a revolta lá dos guarda-chuvas, que foi algo assim muito capitaneado pela juventude, dizendo que não quer ser oprimida, que Hong Kong não é comunista, quem é comunista vai para o continente, Hong Kong é um paraíso capitalista. Bom, isso é ignorar que existe uma transição, digamos, lenta, gradual e segura em direção à mudança desse status quo. A China tem respeitado isso, pero não pode ser assim ad eternum. Isso tem que passar por mudanças. O controle desse capital que transitava em Hong Kong com muita liberdade, com base em relações com países ocidentais, isso aí está cada vez mais sob controle chinês. E a China não vai apertar o garrote ali do dia para a noite, porque não interessa, vai tenteando essa pipa aí, pode fazendo isso de maneira tranquila. Então, por quê? Se a China afrouxar com Hong Kong, isso fortalece a posição rebelde, né? Em rebeldia de Taiwan. E isso pode abrir também, digamos assim, janelas para outras regiões chinesas, porque a China também é um país multiétnico. A gente, às vezes, quando fala da China, esquece a colcha de retalho de povos, etnias e idiomas que compõem o cenário chinês. A Rússia também. A Rússia é um país multiétnico que também abriga uma série de outros povos e até nações dentro do seu território. Quando você tem toda essa diversidade, você tem que ter um cuidado, né? Como tratar todas essas pessoas. Não dá para tratar os iguais diferentes e os diferentes iguais. Temos que prestar atenção nisso. Nesse contexto das revoltas que aconteceram, pelo menos nos últimos 4 anos, na Ásia, me chamou a atenção essa do Nepal, por quê? Nepal era para estar numa condição favorável, né? Ali estavam os comunistas dirigindo aquele processo. Nós entendemos que os comunistas têm que ser o exemplo do melhor. Não é possível que os comunistas lutem uma guerra dura, matam, morrem, tomam o poder, controlam o poder e não conseguem produzir algo de muito bom. Além de produzir algo de muito bom, tem que garantir que esse processo perdure, que esse processo não seja derrubado, assaltado, sabotado. É o dever de um Estado comunista permanecer seguro, forte e firme. Não pode. Você não pode permitir que a contra-revolução atue, que a alienação permaneça, mas existem coisas que são perenes. O combate à desigualdade, à fome, à miséria, isso é a tarefa do dia seguinte, da tomada do poder. No dia seguinte, tomada do poder, isso tem que estar. Você tem que ter o povo mobilizado 24 horas para sanar esse problema. Até porque o povo tem que entender que, se não foi sanado, é por causa de questões concretas, mas que a coisa está em via de. Veja, uma situação de Cuba, com o recrudescimento do bloqueio a Cuba, Cuba teve queda dura na arrecadação com o turismo. Cuba está tendo dificuldade para comprar petróleo para garantir energia elétrica na ilha toda. A ilha são termorreatores. Essa semana teve desconexão do sistema nacional. A ilha estava operando com déficit de quase 2.000 quilowatts. E aí, Cuba é muito transparente. Sai lá, demanda do dia de hoje, 3.300 e tantos, não, megawatts, na verdade, megawatts.
e só tinha 2.000 e tantos megawatts para fornecer. Teve lugar que ficou apagada 2, 3, 4 horas. Só que a população entende que não tem político. O Dias-Canel não está tomando banho em banheira de ouro. O Raul Castro não passeia de jatinho nem tem Ferrari. Então, o cubano ele tem clareza de que os problemas que ele está passando não é fruto da incompetência do seu governo, nem do imobilismo do seu governo. É fruto da frieza, da crueldade, do bloqueio americano e da insensibilidade de boa parte dos países do mundo. Ponto. Isso obriga o cubano a ser passivo? Não. O cubano se rebela contra isso, se revolta, critica, mas ele é parte da solução, ele não é parte do problema. Ele entende que o governo está trabalhando para isso. A China está investindo pesado na transição energética em Cuba, aquelas fazendas de energia elétrica estão brotando lá em tudo quanto é lugar, já tem cidades inteiras, povoados inteiros em Cuba que estão com isso, e Cuba espera, nos próximos 3, 4 anos, acabar com isso. Isso vai acabar. E essa coisa de apagão na ilha se tornou uma constante desde o fim da União Soviética. Tiveram momentos onde a questão foi completamente atenuada, outros nem tanto. E agora é um desses momentos que tem dificuldade. Mas o povo está ciente, que tem que se mobilizar para resolver, é parte do problema e está vendo o governo fazendo. Quando a gente se reporta ao Nepal, a gente vê que, pelo tempo que os comunistas estão ali, muita coisa já poderia ter sido feita, principalmente a questão ideológica, da mobilização, da formação. Você tem que enganjar a juventude, você tem que ter um projeto para a juventude. Esse é meu temor aqui no Brasil. Eu temo esses governos que o PT faz, amorfo com relação à mobilização, deixa a nossa juventude exposta a uma influência estrangeira, principalmente via rede social, onde hoje a juventude está estacionada, e você pode rapidamente mudar a conjuntura nacional e ver uma onda protofascista e derrubar o teu governo com apenas um clicar no telefone. Por quê? Porque a juventude não está mobilizando. E mais, essa coisa do mais do mesmo. Todo governo ele tem que ter grandes obras, tem que ter grandes mobilizações, tem que ter grandes projetos. E você não tem que dar isso para o povo, você tem que chamar o povo a participar disso. Mesmo nos marcos do capital. Eu volto a citar aqui o Roosevelt. Vocês veem que eu sempre cito o Roosevelt com o New Deal. O Roosevelt com o New Deal. O Vargas com a industrialização do Brasil e saneamento do Brasil. A gente, a todo momento, com pá, para lá, para cá, trabalha, constrói, isso mobiliza as pessoas. Né? E nós vimos que no Nepal, a tomada do poder dos comunistas parece ter sido só uma dança das cadeiras um pouco mais chique. E aí, analisando a situação no Nepal, no qual tenho estudado, porque isso me deixou muito curioso, nós chegamos a essas realidades aqui. Eu vou. Peraí. Deixa eu trazer aqui essas regiões para a gente fazer aí nós tivemos em 2002 no Sri Lanka grandes revoltas. Eu vou falar de todas elas. Não podemos esquecer de 2020, quanto MOD na Índia, uma revolta grande. Em Bangladesh, grande, também em 2024, que subiu aquela deputada lá de esquerda, né? Não, foi perdão. Foi a deputada de esquerda. Não foi não. Foi aquele cara do Banco Mundial. Foi o cara do Banco Mundial. Depois eu leio aqui. O cara que criou aquela questão do Banco Comunitário. Tivemos aquelas revoltas na Indonésia, né, no ano passado. E esse ano também. Nós tivemos na Indonésia ano passado e esse ano também. O que mais que eu peguei? E Nepal e a dos guarda-chuvas lá em Hong Kong. Se a gente pegar 2020 como a mais longa,
Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos aí 6 revoltas características na região e estados que tiveram até mais do que uma revolta. E aí eu fui tentar entender um pouquinho mais de cada uma dessas revoltas e vou dividir com vocês aqui o que me levou, de repente, a escrever um texto otimista. Né? Vai disparando o dedo no gostei aí, pô, não deixa de disparar o dedo no gostei aí. Quando a gente gato escaldado tem medo de água fria, né? Nós temos receio desse processo de revoluções coloridas nesse escopo né, que a gente já balizou, né, que surge do nada, grande mobilização de jovens, pautado pela internet, é, é, bandeiras efêmeras e às vezes abstratas, uma luta cega contra a corrupção, por corrupção, e de repente tudo muda para continuar a mesma coisa. E aí a gente vê os partidos de esquerda escanteados, ora atacados, ora enquadrados, e isso tem sido o escopo da Revolução Colorida. E nesses países asiáticos, nós automaticamente, quando vemos essa movimentação com essas características, a gente pensa, ó, isso aí é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo. O inimigo já está desestabilizando a região. Bom, nem tanto. Né? A discussão é: os movimentos são legítimos, as demandas são reais. A possibilidade do inimigo se apropriar dessa demanda, eu acho que essa é que é a questão. Por isso que nós temos que olhar cada caso de lupa. Por quê? Se a gente tacar tudo na mesma lata, na mesma cambuca, tudo é igual, a gente perde o passo de analisar a particularidade e não aprende. Porque eu volto a dizer para vocês, eu tenho muito medo de uma situação dessa aqui no Brasil. Por quê? As redes sociais são muito poderosas no Brasil, a juventude brasileira está barbaramente alienada, a direita fascista no Brasil é popular e de massa, tem penetração na classe operária e nessa juventude. A juventude brasileira é uma juventude aguerrida, sofre muito, então tem disposição de luta, porque é calejada, sofre o dia inteiro aí, ou na formalidade ou na informalidade. Na formalidade sofre no transporte, com baixo salário, patrão filha da puta, pouca perspectiva de mudança, elevador social que não funciona. Isso é a turma que está na formalidade. Na informalidade, é tudo isso potencializado por mil, mais o ressentimento de estar na rua, estar no relento, de não fazer parte de nada a nível estatal que lhe dê o mínimo de segurança. E muitas das vezes trabalha de sol a sol, de domingo a domingo. O formal está na escala 6x1 e o informal está no 7x7. Então a juventude brasileira ela é muito suscetível a uma operação dessa, no qual chame ela para as ruas e que canalize a revolta dela e que ela possa acreditar que está fazendo pela primeira vez algo de grandioso. Porque isso contagia, isso mobiliza, isso até apaixona. O cara fazer parte de um grande protesto desse, o cara acreditar que está mudando o Brasil, o cara acredita que ali está a porta de entrada para uma vida nova, o cara tudo. O cara vai com tudo. O cara mata e morre, larga a família, larga tudo e vai e se joga de cabeça. Né? O ser humano tem dessa coisa da, da participação, da integralidade dele nessa questão desses processos. Então eu tenho medo que isso aconteça no Brasil e que a gente fique cego, que a gente não consiga detectar isso. Por quê? Nas jornadas de junho, em 2013, eu volto a falar para vocês, isso me entristece, porque eu participei daquele processo no início, meio e fim. Era todo dia, você não tem, era coisa curiosa. Todo dia, 3 horas da tarde, eu dava aula de manhã, né? E segunda, quarta e sexta. Então, terça e quinta eu estava liberado à tarde. Então, de manhã,
Quando eu não dava aula à tarde, eu já ia direto para o centro da cidade, eu então estava na faculdade, e o dia que dava aula à tarde, eu já saía da, da aula direto para o centro, para o pau quebrar. A nossa sugeriza era o governador Sérgio Cabral, canalha muitas vezes, quantas vezes se puder multiplicar, e Assembleia Legislativa, é, é, repressão da polícia, enfim, havia ali todo uma proposta de que a gente pudesse encurralar o Sérgio Cabral e fazer, retroagir o processo dele de, de, de UPP, de criminalização da pobreza, de sucateamento da educação, da privatização do que restou, essa coisa de cidade balneário, processo de gentrificação, tudo isso estava intrínseco no governo Sérgio Cabral, até porque ele era o governador queridinho do PT dos grandes eventos. Ia ser o da Olimpíada, ia ser o da Copa do Mundo, aqueles eventos mundiais todos que o Rio de Janeiro recebeu em preparação a esses outros maiores. Havia um processo de gentrificação da cidade do Rio de Janeiro, removendo favela, coisa desgraçada. Então, o nosso sentimento de revolta era muito grande. E um quebra-pau. Esse quebra-pau ele se une ao movimento das passagens, né? Do passe livre lá de São Paulo. Aqui no Rio, o movimento passe livre nem era tão grande, mas existia. Só que aqui os estudantes estavam conectados em outras pautas. Se conectam ao movimento passe livre. E isso se desdobra também contra o governo federal. É óbvio que o governo federal entra na pauta. É na hora que o PT recua. Na hora que o PT recua e diz que aquilo ali é um movimento da direita. Que é um erro. Foi um erro, porque não tinha direita na jogada naquele momento. Naquele momento era uma juventude progressista, uma juventude de esquerda, tinha uma vanguarda ali de comunistas, e aquilo ali poderia ter sido o epicentro para o governo federal provar algumas pautas importantes para o Brasil, aproveitando que o Congresso Nacional estava acuado com essas manifestações. Mas houve um contra-ataque da direita. A direita passou a manipular essas manifestações em um determinado momento, passou a coibir as nossas pautas, passou a colocar as pautas deles, e quando o movimento se torna um fim em si mesmo, com uma violência geral, né? Você já não ia mais para fazer manifestação em palavra de ordem, tu não tinha mais uma proposta estratégica, era só ação direta, só ação direta. Isso minou o movimento. E aí, obviamente, que os setores de esquerda foram perdendo o controle, foram recuando, e no final aquilo ali era uma coisa quase que de totalidade fascistizada. Isso vai ser o berço do bolsonarismo. E o governo federal não conseguiu fazer daquele limão uma limonada, como não conseguiria hoje também, porque não estava ali dentro e não entendeu aquilo ali. Preferiu ter medo, criticar, dizer que todo mundo ali era manipulado pela direita. Nesse sentido, eu passei a observar esses movimentos com lupa, cada um deles. Porque se a gente tratar todos eles a granel, além da gente fazer uma crítica pobre, a gente não aprende. Então, a situação do Nepal, em especial, que eu vou falar das outras realidades aqui, a situação do Nepal está muito ligada à inoperância dos comunistas. A incapacidade dos comunistas dirigentes de produzirem soluções para velhos problemas da sociedade nepalesa. E aí a juventude, que é a massa mais explosiva, né, de qualquer sociedade, foi a que primeiro assim, surgiu a pautas reais. Né? A vida boa de governantes, o fato de muitos governantes estarem esbanjando enquanto a população está numa situação difícil, a proposta de criar mais empregos não foi efetivada, a situação de atenuar a carestia elevada de setores da sociedade nepalesa também não aconteceu, o estabelecimento de rede escolar e de saúde que foi prometido também, isso ficou
aquém do esperado, ou seja, independente se o movimento no Nepal ele é um movimento de revolução colorida e que visa trazer a direita para o poder, ele foi para a rua com pautas que são reais. É isso que nós temos que prestar atenção. Pautas que são reais, que não são imaginárias, que não são mentirosas, que não são, digamos assim, afastadas da realidade. São pautas que mobilizam, que, que trazem a população para participar daquilo que são reais. João, então todos os movimentos de revolução colorida que tiveram no mundo, a população tinha certeza de estar na rua? Não, todos não. Nós temos que olhar cada um aí a sua particularidade. Eu lembro que as revoltas no Egito, né, alguns anos atrás, quem sai vitorioso disso são os setores mais sectários, né, setores fundamentalistas religiosos, que colocou um Egito que está aí muito pior daquele que era o Barak. É muito Barak, bem pior do que ele. Então, se já era ruim com ele, pior ainda se tornou com as propostas que vieram em seguida. E a população, muitas das vezes, foi levada a referendar aquilo, né? De maneira alienada, foi levada a referendar aquilo. Isso, digamos assim, traz um problema quando a gente não avança. Né? Governos, não é o caso do governo do Egito, mas governos populares, eles precisam avançar, eles precisam produzir algo importante logo. Se não produzir esse algo importante logo, isso deixa suscetível ao ataque inimigo. O Nepal é um caso desse. O Nepal, os comunistas não conseguiram produzir soluções, digamos assim, de impacto para trazer a juventude para o seu lado. Quando Fidel falava da juventude rebelde, né, era isso, você ter uma juventude em rebeldia ali. A Farc durou anos e anos daquele tamanho e hoje se reagrupa com jovens. Os jovens sempre foram o principal motor da guerrilha latino-americana. Todos os movimentos guerrilheiros, em especial a Farc, você tem uma juventude no comando ali, uma juventude lutando, uma juventude atuando. Ela se sente parte desse processo e está disposta a atuar nesse processo. Então você não pode deixar a tua juventude vulnerável. A tua juventude ela tem que estar mobilizada, ela tem que estar municiada, ela tem que estar esclarecida, ela tem que estar envolvida em algum projeto. Para que, ao ser chamada a fazer parte de uma contra-revolução, ela entenda, não, eu já participo de algo grande, eu já estou aqui mudando a realidade do meu país, eu tenho condição de medir e de pesar as duas propostas. Isso não foi feito no Nepal. Né? Então, eu vou enumerar aqui todas essas situações do texto e vocês me digam se esse texto que eu escrevi é otimista demais e depois a gente avalia a reportagem que eu vou botar aqui também. O problema é, se essas revoltas que a gente viu na Ásia, elas têm um cunho reacionário, se é verdade que elas visam complicar o desenrolar da parceria russa-chinesa na construção de uma alternativa ao imperialismo na região, se elas visam isso mesmo, elas foram cooptadas já pelo imperialismo ao nascerem ou depois que nasceram é que foram abraçadas pelo imperialismo. Elas surgiram já a partir de um projeto do imperialismo ou elas surgiram com uma razão de ser e foram apropriadas pelo imperialismo no meio do caminho pela ausência das esquerdas desses países. Isso tem dois. Temos aí uma dúvida, né? Temos duas propostas aí, temos duas questões aí que nós precisamos entender.
Porque eu volto a dizer para vocês, o Brasil é um país suscetível a isso. Eu tenho muito medo de uma ação dessa. Primeiro, que o PT não mobiliza a juventude. Segundo, que nós vivemos um refluxo terrível da esquerda no nosso país. E terceiro, que as forças reacionárias, a partir dos conglomerados de mídia social, são poderosíssimos no país. Quando o Nepal manda trancar a rede social, a turma grita. Grita porque vê censura e grita porque vê que ela está perdendo algo que está intimamente ligado a ela. Ela já não tem saúde, já não tem educação, já não tem isso, né? Ela vai perder a alegria que ela tem, que é a rede social, onde se comunica, onde ela pode fazer uma crítica, onde ela pode receber informação. Aqui vai ter, daqui a pouco vai ter a revolta da turma do jogo do Tigrinho. Se o governo proibir, daqui a pouco tem uma passeata do jogo do Tigrinho, e daqui a pouco estão derrubando o governo Lula, querendo o jogo do Tigrinho de volta. Entendeu? Então, isso são realidades da pós-modernidade, são realidades do século XXI e são realidades que os comunistas precisam entender. Imagina eu, um homem de 51 anos, formado em passeata, manifestação, comício. A gente ficava lá horas esperando para ver o Brizola falar, em pé lá para caralho e tal. O Brizola vai falar, demorava, daqui a pouco o Brizola falava 3, 4 horas, estou lá em pé. Imagina, em Cuba, ficavam 10 horas ouvindo o Fidel, todo mundo lá em pé, quietinho. Hoje a ansiedade dessa juventude quer ler um texto de 10 palavras e 5 segundos e já quer entender o mundo. Então, nós precisamos entender essa realidade. Precisamos entender essa realidade. Se a gente não entender essa realidade, a gente não consegue dominá-la e a gente não vai conseguir atuar ou com ela ou contra ela. Então, eu vou trazer aqui o que o artigo enumera. E depois a gente vê aqui, ó, o triunfo da mobilização popular não violenta no Sri Lanka. Oprimido pelo aumento dos preços, pela falta de produtos básicos e pela dívida impagável do país, o povo do Sri Lanka conseguiu, em abril de 2022, depor o então presidente Gotabaya Rajapaksa, por meio de uma imponente mobilização não violenta. Com sua administração marcada pela corrupção estrutural e o palácio do governo cercado, o presidente renunciou e fugiu com sua família para o exílio. 2 anos e meio depois, foram realizadas novas eleições presidenciais, nas quais foi eleita a deputada de esquerda Anura Dissanayake, derrotando 2 candidatos do establishment anterior. Né? Eu vi que a nossa Dissanayake, até que provou o contrário, estava fazendo um governo de unidade nacional e, por enquanto, bem referendado. Se alguém tiver alguma informação nova aí, me atualiza. Protestos da Índia profunda. Na continuidade dos protestos iniciados em 2020, quando o governo de Narendra Modi aprovou leis que favoreciam o setor privado, centenas de organizações camponesas na Índia convocaram mobilizações e bloqueios denunciando o governo central por não cumprir sua promessa de revogar os direitos dessas disposições legais. Eram leis duras que davam terras devolutas para o privado, permitia que o privado cobrasse de pessoas que estavam em terras comunais, né? Cobrasse deles uma parte da terra, embaralhava o sistema de cooperativa, colocava atravessador na jogada, era uma coisa terrível. Nesta ocasião, os camponeses ampliaram sua lista de reivindicações, exigindo preços mínimos para seus produtos, melhoria na infraestrutura, pensões, maior investimento em pesquisa agrícola, eliminação de dívidas e retirada da Índia da Organização Mundial do Comércio, entre outros. Tu vê que a pauta contra a OMC já entra aí a questão da turma da esquerda. Isso é uma pauta da esquerda indiana, porque desde que a Índia se subordinou à OMC, né, tudo na Índia ficou mais caro e entrou nesse esquema de produzir para exportar. Então, uma população gigante, que é a da Índia,
você passou a ter agora as grandes áreas de produção agrícolas, áreas mecanizadas, com menos mão de obra e com grande produção de cereais para exportação, em detrimento daquela fazenda familiar, daquela fazenda que era coletiva e que produzia ali para aquela meia dúzia da população local. Agora, a população local está pagando o preço dos seus alimentos a preço internacional. Isso, óbvio, isso é centralizado pela OMC, né? Apesar dos postos de controle e ameaças da polícia, milhares de tratores e centenas de milhares de manifestações chegaram à capital em uma marcha massiva chamada Delhi Charlo. Além dos significativos acordos alcançados pelas organizações camponesas, o protesto conseguiu quebrar a hegemonia desfrutada até então por Narendra Modi. Seu partido nacionalista, o BJP, que perdeu 60 cadeiras nas eleições nacionais, realizada pouco depois, já não hegemonizava o processo. O partido do Narendra Modi, a gente pode dizer que é quase que o partido nazi, né? Quase, quase. Levando em consideração que a suástica é de origem indiana, então deve ser da família aí, né? E só para lembrar aqui de suástica, eu não sei se vocês viram, a Finlândia, que agora entrou para a OTAN, tirou a suástica da sua força aérea. A Finlândia, ela tinha, antes da Segunda Guerra Mundial, a suástica como símbolo nacional e era o símbolo da sua força aérea. Até agora, os aviões são todos pintados com a suástica. Como ela entrou agora na OTAN, ela disse que para evitar problema está tirando a suástica. É muita cara de pau dessa gente, né? Bangladesh, vivos estudantes. A irregularidade do governo, o favoritismo e a corrupção nas compras do setor público. Deixa eu só dizer uma coisa sobre Bangladesh. Bangladesh tem uma cultura de que o Estado comprava muita coisa dos produtores locais para distribuir e para vender a preços populares para as outras regiões mais carentes. Isso é uma prática do Estado, acho que deve ser bangladeshiano que se fala, né? De muito tempo, que é comprar essa produção, vender subsidiado, né? E já começou a ter um favoritismo do governo que foi depois para comprar de determinados setores e não de outros. Isso foi criando uns novos ricos. O cara que antes ali era da área rural, duro, fudido, vendia meia dúzia de coisas, começou a pagar uma prenda na corrupção, o governo passou a favorecer ele ficou rico, começou a comprar outras áreas, botar os outros para trabalhar e tinha favoritismo na venda de algumas coisas para o governo. Olha que loucura. A irregularidade do governo, o favoritismo e a corrupção nas compras do setor público, juntamente com a discriminação contra setores vulneráveis, levaram milhares de estudantes às ruas de Bangladesh em julho de 24. Nós vimos isso agora, né? A repressão do Estado e das tropas de choque do partido do poder deixou centenas de mortos, aumentando o conflito, levando a uma revolta popular massiva contra o governo da primeira-ministra Sheikh Hasina, essa mulher reacionaríssima, diga-se de passagem, que renunciou e fugiu para onde? Para a Índia, onde é amiga do Modi. Poucos dias depois, para acabar com os excessos e permitir a canalização institucional, formou-se um governo interino liderado por Hamad Yunis, é o cara que eu queria lembrar, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Desde então, o trabalho do economista e criador do Banco Comunitário de Microfinanças, Grameen, tem se concentrado na promoção de reformas estruturais que permitam um retorno à normalidade constitucional com a realização de eleições gerais em 26. Também vi que a situação em Bangladesh parece controlada, né? Estabilizada, e que o Mohamed Yunis tem feito um bom trabalho com boa aprovação, inclusive com participação popular. As eleições é em 26. Não sabe ainda se vai participar. Indonésia e as demandas 17 mais 8 do povo. Os protestos. Gente, enquanto eu não trocar esse óculos, está ruim para ler, a vista está me matando. Mas hoje eu vou lá pegar meu óculos novo e isso vai passar. Os protestos começaram na Indonésia no final de agosto passado, como parte de uma agitação social mais ampla, que começou no início deste ano devido às frustrações econômicas e uma proposta de aumento nos subsídios
habitacionais para membros do parlamento. Inicialmente concentrados na capital Jacarta, os protestos se espalharam por todo o país após a morte de um mototaxista nas mãos das forças paramilitares anti-motim durante a repressão. Embora o governo de Prabowo Subianto tenha conseguido conter o surto no momento, implementando algumas medidas exigidas pelos manifestantes, os movimentos sociais estudantis continuam mobilizados, exigindo o cumprimento integral de 17 demandas de curto prazo e 8 reformas a serem implementadas no decorrer do ano. Eu vi que o Prabowo criou também uma comissão para ter uma interlocução direta e que tem tentado avançar. Pelo menos a repressão parou e ele agora decidiu pelo menos negociar e tem mostrado boa vontade em algumas áreas, pelo que li. Nepal, pela primeira vez, uma mulher no comando. Aqui também, os privilégios de uma classe política corrupta levaram a protesto em massa, que tiveram como corolário a queda do governo comunista, liderado pelo primeiro-ministro Sharma Oly. As mobilizações foram lideradas principalmente por jovens urbanos, particularmente a chamada geração Z, que expressou uma rejeição frontal à corrupção generalizada e o nepotismo da elite política do país. A suspensão das principais plataformas digitais, interpretada pelos jovens como censura por parte do governo, alimentou o conflito. Finalmente, desencadeou-se uma feroz repressão que causou mais de meia centena de mortes. Isso intensificou ainda mais o protesto, levando grupos furiosos a incendiar prédios do governo e atacar as casas de funcionários e membros. Para liderar a transição como primeiro-ministro interino, Sushila Karki, ex-juíza da Suprema Corte do Nepal, foi nomeada em 12 de setembro. Ela é a primeira mulher a ocupar esse cargo. Deixa eu ver se o de Hong Kong está aqui. Então, e a questão do chapéu lá? Aqui, ó. Também é possível imaginar que a estratégia. Não, está aqui. Os protestos lá do guarda-chuva amarelo em Hong Kong contra a ingerência chinesa no processo político eleitoral. É só isso. Então, como a gente pode ver aqui, o que tem de comum nessas revoltas? A questão da pobreza, a desigualdade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso não afasta que a gente faça o debate que todos esses governos, sejam mais para a direita ou mais à esquerda, são governos que não estão cumprindo o seu papel. E aí é que entra a questão da desestabilização dos países. Ou seja, esses países ficam suscetíveis a essas ações de revolução colorida, de primaveras, revoluções chamadas primaveras, que se desdobram em caos social e onde o conflito passa a ser a principal pauta política. O que está se discutindo ali? É conflito, é porrada, quem reprimiu, quem matou, quem prendeu, que o governo fez isso. Aí você entra numa espiral, né, de sangue, e para sair disso fica bem difícil. E aí as soluções pactuadas, às vezes, são estabelecidas para afastar o movimento popular, para afastar os setores mais consequentes, e o debate sobre uma ordem institucional, sobre uma paz, acaba suplantando o objetivo que iniciou isso tudo, que é uma mudança estrutural, ou seja, uma mudança radical. O fascista não faz revolução, nós sabemos que essas legítimas cobranças começam de maneira explosivas, mas elas não caminham para uma transformação radical. Elas não caminham para transformações estruturais. É consensualizado, é pactuado, acordos que afastam, que retiram a esquerda e os setores mais consequentes do debate da mudança principal. Nós vimos isso aqui na jornada de junho, aqui no Brasil, que já com o processo completamente minado, com os fascistas nas ruas também, o governo federal
completamente aturdido. Isso vai desencaminhar numa nova eleição. Tem um consenso eleitoral, no qual a presidenta Dilma saiu vitoriosa, com muita garra ali, porque a ponta foi um pouquinho, quanto o canalha do Aécio Neves, mas tu vê que eles levaram o caso para o tapetão depois, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a clareza, a maior prova que as jornadas de junho não eram algo contra o PT, ou pelo menos na sua integralidade não foi, é que houve a vitória eleitoral da Dilma e do PT e daquele grupo de forças ali de centro-esquerda, quanto a Aécio Neves e a sua camarilha. Isso mostra que nós temos que perceber, que nós temos que entender cada processo desse aí, porque eles são processos que começam, às vezes, de maneira justa, mas os setores da esquerda não estão ali para dar linha para esse processo. Ou quando estão de maneira minoritária, estão de maneira dispersa, estão de maneira inconclusiva. O inimigo vem, sabota isso tudo. 2. Todo esse movimento que está acontecendo nos últimos 5 anos na região, ele chama a nossa atenção, claro que ele chama a nossa atenção, porque há um desejo do imperialismo de combater a formação desse bloco Moscou-Pequim, e que esse bloco se consolide e que lidere aquela região. E que lidere a região, uma região tão importante que nós conhecemos. Veja, foi uma sacada de Rússia e China trazer o Talibã para próximo, reconhecendo o governo talibã e falando: ó, administra o Afeganistão aí, mas evita aquela turma do Estado Islâmico. E o Talibã passou a fazer isso. Por quê? Eu falei na última transmissão aqui, eu não sei se estava todo mundo, que mais de 70% das pessoas que integravam o Estado Islâmico eram oriundas do leste europeu. Perdão, eram oriundas das ex-repúblicas soviéticas, principalmente as da Ásia Central. Mais de 70% da turma do Estado Islâmico era oriunda das ex-repúblicas soviéticas, principalmente da Ásia Central. Tu tem ideia? Foi uma juventude que ficou órfã. Ela ficou órfã de um projeto político e social. A União Soviética acaba, esses jovens são jogados ao relento, essas repúblicas se tornam países capitalistas, são repúblicas que tinham uma qualidade de vida, um estado de bem-estar social, graças à célula-máter Moscou. Não é que Moscou bancava, Moscou instituiu a política. Foi a Rússia soviética que constrói isso junto com as outras repúblicas soviéticas. Órfãos dessa liderança, essas repúblicas vão se colocar à disposição do capitalismo, vão se tornar países capitalistas dependentes, muitos sem nenhuma base industrial, não são capazes de produzir o que comia, porque na época da União Soviética tudo era dividido de maneira comunal. Então, uma república ia fazer roupa, outra ia fazer comida, outra ia ter petróleo. Tudo isso depois era dividido hermanamente, então ninguém passava necessidade. Você não precisava ter vários polos industriais, porque a economia soviética ela era complementar. Uma república ia complementando a outra. Quando acabou o socialismo, cada república vira um país independente e ele vai tratar com outro país com a base dura, fria do comércio. Acabou a relação de amor e carinho. Acabou o amor. Entendeu? E aí essas repúblicas vão passar por uma série de transformações políticas e sociais, vão experimentar fome, vão experimentar miséria, droga, desequilíbrio, máfia, banditismo, desigualdade a rodo, capital privado. As repúblicas que têm petróleo vão virar repúblicas petroleiras, seus líderes vão virar sheiks. A discriminação
contra o vizinho aumenta, porque aí você não quer movimento de imigração para dentro da tua área. Várias repúblicas dessas passaram por tensões étnicas que tinham sido completamente atenuadas com o socialismo, né? A questão da fraternidade acaba aí. Quando você tem uma juventude, faz a conta de quantas gerações desde 91 já estão ao relento. Já estão ao relento, mais de 30 anos de relento. Então, aquele moleque lá que nasce a partir de 91, ele hoje está com 30 e poucos anos, não tem emprego, fodido. Aí ele ouve o pai dele falar, ouve o avô dele falar, não, na época do socialismo tinha pensão, tinha hospital, tinha saúde, tinha educação. No outro dia eu vi uma entrevista no Cazaquistão, o repórter perguntando para o cara do... Lá toda hora tem essas enquetes, né? Para os mais velhos, preferiu o socialismo. Todos que eles perguntaram, tudo que o repórter perguntou, deu 88%, falou que tinha saudade da época soviética. Que agora é tudo caro, que não tem hospital, que não sei o quê, que o hospital não funciona. A maioria falou da questão da saúde. Então, tu imagina no Cazaquistão como é que essa coisa da saúde deve estar batendo na chapa, principalmente para os mais velhos. Né? E essa juventude ficou órfã lá atrás. Quando há esse levante aí do Estado Islâmico, 2011, o troço tinha acabado em 91, 30 anos. Então, tu tem ali pelo menos duas gerações de nascidos nessas repúblicas, nas ex-repúblicas soviéticas, que estão completamente ao relento. Esse cara não tem mais partido comunista, não tem processo revolucionário, não tem estado de bem-estar social. Para ele resta emigrar para algum local para arrumar emprego. Se for lá para a Europa Ocidental, vai trabalhar na cozinha de faxineiro para ser humilhado e discriminado por conta da cor da sua pele, por conta do seu sotaque, por conta do seu cabelo, por conta do seu rosto, por conta da sua cultura. Já é visto como muçulmano, islâmico, árabe, é visto como terrorista. E aí você vê surgir na região o Estado Islâmico, te prometendo um novo califado, te prometendo terra, te prometendo 7 virgens no céu e 4 mulheres aqui, você vai poder ter filho, vai poder ter terra, e aí nesse esquema aí bota os teus filhos para trabalhar, tu vai ter riqueza, vai plantar, vai comer, vai ter estabilidade, vai ter previsibilidade do futuro, vai estar enganjado no processo, vai estar agradando Alá, ou seja, tudo que tu não tem no capitalismo, no Cazaquistão, no Quirguistão, no Turcomenistão, você vai ter ali no califado, novo califado do Estado Islâmico ali, o Abu al-Baghdad ia te prometer isso. Então a juventude foi canalizada para ali. Do mesmo jeito que nós vimos a jungla Hitler, uma juventude enorme de alemães lá gritando Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, saindo daquela arena que estava do pós-Tratado de Versalhes, uma miséria do caralho. Do mesmo jeito que você vai ver a juventude soviética se enganjando na Revolução Soviética, construindo, trabalhando, tendo um projeto. Ou seja, são mobilizações semelhantes para propósitos distintos. Contudo, a crítica era real. O problema é para onde te leva nessa crítica. Aonde que você vai chegar com essa crítica? Você vai construir uma sociedade da igualdade, da justiça, da liberdade, ou tu vai construir uma sociedade reacionária, elitista e filha da puta com esse teu questionamento? Esse é o problema das revoluções coloridas, isso é o problema do que aconteceu na Primavera Árabe, e esse é o problema do que tem acontecido na Ásia. A demanda parece ser justa. A demanda de toda essa população que eu citei aqui parece ser justa. Nós sabemos que a Ásia é um berço de miséria e desigualdade, uma região riquíssima, uma região que transborda riqueza. Mas é incomensurável a desigualdade, a miséria nessa região. É incomensurável, isso é inegável. Isso. E na ausência de um projeto transformador que debata a mudança estrutural para promover paz e justiça social,
o que aparece são esses setores revoltados, que trazem mais ódio, que trazem mais violência e que acreditam que vão poder manter o capitalismo, porque querem manter o seu privilégio de classe, né? E dirigindo a velha sociedade de nova forma. E a primeira coisa que esses setores fazem é criar o inimigo comum, a esquerda, o comunismo, as forças progressistas. Por quê? Porque nós somos os únicos capazes de colocar o rei nu na praça. Nós tivemos a capacidade, primeiro que todos eles, de falar o que era Lava Jato, o que era a Revolução, o que era a Primavera Árabe, o que eram essas revoltas, essas revoluções coloridas. Lá atrás a gente teve a capacidade de denunciar isso, como denunciou já. Isso não é o caminho, porque a gente vê logo o modelo econômico que essa turma escolhe. Eles vão gerir o Estado mantendo desigualdade. Ou seja, vão mudar só a mosca, mas a merda é a mesma. Nós temos essa capacidade, porque nós não. Nós queremos a mudança estrutural, diferente lá dos nossos queridos companheiros do Nepal, que prevaricaram nesse sentido, né? É claro que a gente ainda tem que estudar um pouquinho mais a realidade nepalesa, eu estou me debruçando nisso, mas não fizeram o dever de casa. Ou se estavam fazendo, demoraram a apresentar resultados. Demoraram. Ou seja, ficaram suscetíveis a esse tipo de ataque. Nós somos logo afastados. Você vê que, no início, olha que curioso, quando a Rússia começa a guerra contra a Ucrânia, a primeira coisa que a Ucrânia faz é fechar os sindicatos, colocar toda a esquerda na clandestinidade, todos os partidos de esquerda e progressistas foram proibidos e fechou todos os jornais de esquerda. Mas a Rússia não é um país imperialista, que eles falam, o Putin não é fascista, a Rússia não é de direita. Por que esses setores foram perseguidos na sociedade ucraniana? O que esses setores têm a ver com a Rússia? A Rússia é de direita, é imperialista, o Putin é fascista. Por quê? Por quê? Alguém sabe me explicar isso? Alguém consegue responder isso? Porra, por causa da lógica. É lógico que os setores de esquerda ucraniano, consequentes, diferentes de um monte de liberal babaca aqui no Brasil, entendeu? Sabe o que é o Zelensky, sabe o que é o regime de Kiev, sabe que aquela porra daquela sociedade está transbordando fascista, sabe que aquilo lá se tornou um covil fascista patrocinado pela OTAN, viveu na pele o que foi o Euromaidan, viu seus companheiros sendo queimados vivos, vê a destruição e a perseguição a todo o passado soviético. O cara está vendo isso lá, porra. Não tem coisa mais importante para uma revolução socialista na Ucrânia do que você estabelecer o fio condutor com o passado da Ucrânia soviética e o passado da Segunda Guerra Mundial. Só que isso está proibido. Isso está proibido. E está proibido por quê? Para justamente você não ligar esse fio condutor. Então a esquerda, ela é a principal vítima desses processos de revolução colorida. Porque o que se desdobra é o seguinte, é a perseguição à luz. A gente sai da condição, lá atrás, né, de força promotora da transformação a ser transformada em força a ser perseguida, banida e extirpada, como efeito de uma revolução que nós não fizemos. Que nós não fizemos. Foi a questão do Nepal, uma revolução inacabada. A tomada do poder é uma coisa, a subida ao poder é outra. As questões administrativas de um Estado burguês é uma coisa, um processo revolucionário é outro, completamente diferente. E que nós temos que situar isso no tempo e no espaço, sem delírios, mas os comunistas não podem ficar na retaguarda. A retaguarda para os comunistas é a nossa morte, é quando o inimigo vem e pisa na nossa cabeça. Então, isso é dever dos comunistas se atentar a isso, denunciar esses processos, se insurgir contra esses processos, e é inadmissível que quando o comunista vai governar, que ele não faça a melhor coisa do mundo, a melhor gestão do mundo. O comunista tem que fazer a coisa mais bonita. O comunista é mais bonito, é mais cheiroso, é mais saboroso, é melhor de tudo. Então os comunistas têm que fazer tudo melhor. Nós não podemos patinar.
senão a gente dá asas ao inimigo. Eu lembro de um momento da história que eu tive dificuldade para entender, eu era muito jovem, e a gente não tinha internet, não conseguia ler, que foi a Frente Sandinista fazer eleições na Nicarágua e perder as eleições. A Violeta Chamorro, ou a gente chamava de Violeta Cachorro, que era uma opositora da Frente Sandinista, que a gente está vendo que era uma pessoa bancada pelos gringos, ganhou a eleição e arrebentou com a Nicarágua. Arrebentou com a Nicarágua. Ou seja, o processo revolucionário ficou interrompido. Já tinha um problema que a União Soviética já estava claudicante. A Nicarágua era um país muito, era, não é um país muito pobre. O apoio à Nicarágua estava escasseando. A Nicarágua precisava fazer transformações profundas. A guerra bancada pelos Estados Unidos, através dos contras dentro da Nicarágua, era uma guerra profunda, desgastava o território, desgastava a população, desgastava a revolução. A revolução entende que, se fizesse um processo eleitoral, pelo menos traria paz e minaria o discurso dos contras e o apoio dos Estados Unidos. Isso foi alcançado? Em parte foi alcançado, mas se perdeu o controle do Estado. A única coisa que foi negociada é que as Forças Armadas continuavam na mão do Humberto Ortega. Né? Independente da questão eleitoral, as Forças Armadas eram comandadas pelos sandinistas. Tá bom. Isso se manteve. A Violeta Chamorro ganhou, implementou um plano neoliberal de cabo a rabo. A coisa já estava braba na Nicarágua, explodiu de miséria, desigualdade, fome. Olha, a Frente Sandinista, para poder retomar o poder, só a nível eleitoral e agora há pouco tempo. Né? Essas ausências dos comunistas na hora de definir esses processos, isso é terrível. Quando você, obviamente, não tem representatividade, não tem força, esses fenômenos acontecem e você tenta se insurgir, mas não consegue mudar. Agora, quando você tem força, você é parte disso e você permite que isso aconteça, ou você é derrotado de maneira fragorosa, como estão sendo os companheiros no Nepal, isso precisa que a gente faça uma análise profunda, isso precisa de uma autocrítica grande, né? Porque não é cabível que uma revolução colorida se estabeleça e o substrato dessa revolução colorida seja um estabelecimento do Estado anticomunista e que a gente permita isso. Essa é a missão. Né? Você vê que em todo espaço pós-soviético que teve Revolução Colorida, o efeito dessa Revolução Colorida é a perseguição, primeiro, à Rússia. A Rússia é o grande demônio. Segundo, aos comunistas e ao passado soviético. Mas por que há o desejo de apagar isso? É porque esse exemplo é contagiante, esse exemplo é perigoso. Esse exemplo visa trazer uma série de problemas para a turma do status quo. É por isso que os efeitos da Revolução Colorida nos fazem ficar assustados. Às vezes a gente tem dificuldade, mas nós temos que pegar processo por processo e entender isso. Essa sucessão de processos que estão acontecendo na Ásia nos últimos 5 anos, a gente pode colocar como no escopo de revoluções coloridas. A gente pode colocar isso? Pode. Mas elas estão tendo o desdobramento que o imperialismo deseja? Não. Esse é que é o curioso. Pelo menos até agora não. A questão do Nepal, a gente ainda não sabe para onde vai. A gente ainda não sabe para onde vai. Mas todos esses exemplos que eu citei aqui para vocês, houve recuo das forças da direita e as forças de esquerda não foram escanteadas. Elas não estão pagando o ônus dessa revolução colorida. Agora, vamos analisar com mais detalhes para saber como é que elas estão se portando no processo. Se elas são vanguarda, isso aí a gente tem que olhar. Mas elas não foram, elas não estão pagando esse pato. Como nós pagamos aqui no Brasil, o golpe contra a Dilma, e até hoje essa história de que a esquerda é corrupta, que o PT é corrupto, organização criminosa.
maior corrupção da história do mundo, ou seja, esses mantras ficam sendo repetidos não contra o PT, mas contra a gente. Porque no espectro maior somos todos de esquerda. Né? E nos demonizar, nos satanizar, nos caluniar, isso, obviamente, tem um projeto político-eleitoral por trás, mas tem uma questão ideológica que nós temos que estar atentos a isso, refutar isso e estar esperto sobre esse espectro que ronda de revoluções coloridas. Veja, a situação aqui no Equador, só para pegar uma carona nisso. Nós vimos ondas terríveis de violência no Equador, o embate com os grupos criminosos ligados ao tráfico de droga. O Equador tem se tornado um grande entreposto de distribuição de droga na região. E com esse debate de guerra às drogas, o imperialismo tem se colocado aqui na América Latina. E mais, o discurso é que a esquerda é defensora de bandido. Esse discurso existe no Brasil e na Argentina. O Milei falava isso nas eleições. Inclusive, trazendo para o debate o tal do PCC. A eleição na Bolívia agora falava do PCC. Que o Brasil, que a relação do Arce com o Brasil, dos comunistas, do Arce com Lula, permitiu que o PCC entrasse na Bolívia. Porra, antes de eu nascer, a Bolívia já exportava cocaína. Né? E aí o debate agora é esse. O Milei está falando de PCC na Argentina. Né? E na conta está a questão do Brasil, do Lula e da esquerda. Vejam que essas artimanhas elas acontecem para desvirtuar o povo do seu caminho. Isso é parte da guerra híbrida contra o Brasil, né, e contra os setores de esquerda. Mas isso vira um estopim, isso vira um rastilho de revolução colorida. Porque a situação no Equador é extremamente delicada. O Equador tem tropa americana. O Congresso votou agora trazer bases americanas de volta. O Rafael Correa tinha tirado de lá a base de Manta. Né? Agora as bases vão voltar. Ou seja, nós temos hoje base americana na Colômbia. Eu não sei por que o Petro não pode tirar de lá, não sei se é algum acordo. Temos base oficial no Paraguai e agora vamos ter base no Equador. A Guiana virou uma base americana por conta do petróleo. Nós estamos sendo cercados com o discurso da droga. Aí não é nem a questão da corrupção, é da droga. Mas já sofremos aqui com a questão da corrupção. Né? Argentina, Brasil, todos esses tivemos atos violentos que culminou num processo eleitoral viciado para esse debate da corrupção. Esse debate da corrupção, ele está lá na Ásia. Ele também está lá na Ásia. Ele é mentiroso? Não. Mas ele é oriundo do capitalismo. A corrupção é algo inerente do capitalismo. Sem corrupção, o capitalismo não anda. Né? Porque como o João fala, né? O Família fala aqui, o capitalismo falhou, falhará. E nessas falhas são as crises cíclicas. Nas crises cíclicas, você vai promover fome e miséria. E um sistema que se mantém em pé, produzindo fome e miséria, é óbvio que ele está de pé pela força, pela alienação e pela corrupção. Então, corrupção é do capitalismo, não é nossa. Pelo contrário. Né? Se tem gente que não quer saber de dinheiro, é a esquerda. Não quer saber de dinheiro, que eu digo, as nossas relações não estão pautadas no dinheiro. Né? Nem o nosso desejo de mudança, nem as nossas relações pessoais. Pelo contrário, a gente entende que o dinheiro até deforma, aliena. Né? Todos nós queremos dormir bem, acordar bem, se alimentar bem, ter uma boa casa. Não necessariamente isso precisa ser fruto de corrupção. Isso pode ser conquistado através da socialização dos meios de produção e de uma sociedade mais justa e fraterna. Nós temos clareza disso. Mas isso é uma pecha que nos colaram. Só que é inegável que a corrupção
Está aí, mas ela não é da esquerda. A mesma coisa, o que motivava as revoluções coloridas, tanto na Primavera Árabe quanto agora na Ásia, é o debate sobre a desigualdade. E nos países onde os comunistas ou as forças de esquerda estão à frente, eles têm o dever de atenuar esse discurso, de, na prática, mostrar que não é nada disso, não, que é o contrário. Quando você não faz isso, você habilita o inimigo, você traz o inimigo para dentro da tua trincheira. E é óbvio, né? Vamos a um caso emblemático aqui para a gente caminhar para o fim. A Líbia. A Líbia foi um país que passou por uma extrema transformação social. O povo líbio tinha um dos maiores IDHs da África. O povo líbio tinha certeza que todo aquele bem-estar social era fruto da sua Revolução Verde. Pô, João, como é que do dia para a noite a coisa desandou? Desandou porque o nosso queridíssimo Gaddafi acreditou no imperialismo e passou a habilitar setores da oposição. Passou a permitir que inimigos da Revolução consensualizassem com ele e ele consensualizasse com esses inimigos. Então, essa turma foi minando o governo dele. Minou, até a hora do ataque final. Na hora do ataque final, a propaganda que tinha era que o Gaddafi era violento, que matou muito, que era um déspota, que vivia nababescamente e que não tinha responsabilidade com o povo. O discurso de que ele ia morrer e os filhos dele que iam continuar mandando na Líbia foi muito forte, que não tinha liberdade. Uma série de discursos difusos desconstruíram a imagem do Gaddafi do dia para a noite. Do dia para a noite. E quem legitimava isso? Uma série de atores da oposição que o Gaddafi trouxe para perto dele. Por quê? Querendo consensualizar com a OTAN, acreditando que não ia ter mais guerra, que aquele período de embate da Guerra Fria havia acabado, que agora poderia ter uma relação justa e fraterna com o Ocidente. Sabe quem acreditou isso também? O Assad. Quem acreditou nisso. Entendeu? E aí nós não podemos acreditar nessa gente, porque essa gente está carapuca armada para foder com a gente. O Gaddafi, até hoje me choca aquela imagem do Gaddafi morrendo ali na rua, com um tiro dado por um marginal, um vagabundo. Quem era aquele vagabundo para encostar a mão no grande Muammar Gaddafi? Né? O projeto desandou. O que é a Líbia hoje? A Líbia hoje é um dos países mais pobres da África. Tem dois governos, tem duas Líbias. Na Líbia se vende ser humano, se trafica ser humano. Tem escravo sendo vendido na rua na Líbia. Coisa de louco. Né? No outro dia eu fiz uma live para mostrar os dois grupos que lutam na Líbia. Coisa de louco. O exército líbio, o grande exército do Muammar Gaddafi despedaçado. O grande exército sírio despedaçado. Para a gente ver como é que construir é muito difícil, mas a derrocada, a destruição é um efeito dominó que você fica baratinado. Né? Essa coisa de muitas informações que vão surgindo na rede social e vai te baratinando, te aliena, te tira da realidade e você perde a tua centralidade política. Isso aconteceu na Ásia Ocidental, em alguns países da África, e tem acontecido agora na Ásia, mas e no espaço pós-soviético, no leste europeu. Veja, eu faço um parêntese para esses exemplos que eu dei na Ásia. Todos esses países que eu citei na Ásia, nós ainda não vimos um avanço da direita reacionária capitalizando essa revolução colorida. Talvez isso seja um novo parâmetro? Sim. Pode ser que, ao desligar essa live, que eles estejam capitalizando? Sim. Mas o curioso é que as forças progressistas se mantiveram íntegras, em alguns lugares até no avanço, como fruto disso. Será que a realidade na Ásia é diferente? Mesmo tendo miséria, tendo desigualdade, tendo fome? Será que há uma ação de contra-informação de Rússia e China nesses processos? Será que Rússia e China estão conseguindo criar contramedidas na região e impedir que essa direita fascista avance? Isso é uma coisa que nós temos que estudar. Pode ser que isso aí seja um novo caminho para a gente estudar e seja um antídoto a essas revoluções coloridas que levam à formação de governos reacionários
e extremamente impopulares. Camaradas, estou recuando, dispara o dedo no gostei, não deixa de dar o gostei, esse debate é interessante, ele não acaba agora, tem outros desdobramentos, vamos continuar olhando aí o Nepal e a Ásia, que é uma área importante. Beijo no coração, hurra!